eu sempre pensei em como a gente poderia ajudar melhor as pessoas. O ser humano ele é feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. E por mais que você não queira seguir um caminho espiritual, você não deixa de ter um espírito por causa disso. De qualquer forma, existe todo um movimento espiritual em cima do ser humano. Mas o movimento emocional, em geral, é mais forte que o espiritual, ou seja, você sente mais a sua vida emocional do que a sua vida espiritual. E você pode sentir o físico também, dependendo do como você cuida do corpo. Tem gente que hoje, que está com a nossa idade, jovem, mas está num leito de hospital, ou por uma doença surpresa que aconteceu, como recentemente eu acompanhei a história de uma menina de 29 anos com 2 filhos que morreu de câncer em 6 meses. Ela não teve como escolher isso, não foi má alimentação, não foi nada, veio. A gente não tem como prever o futuro em termos de morte. Ela simplesmente chega. Isso a gente não tem como ter ideia. Mas se a gente olhar para a nossa vida física, emocional e espiritual, tratando-se de futuro, e analisar alguns pontos que eu vou apresentar para vocês, vocês vão perceber que dá para prever, dá para ter ideia de como serão nossos próximos 5, 10 anos. Então, para isso, eu escrevi e quero apresentar primeiro para vocês, para a equipe, o livro Descubra o Seu Destino. O subtítulo eu botei As Chaves que Abrem as Portas para o Seu Futuro. Porque entre você e o seu destino tem uma porta. E para você ver o seu futuro, você vai ter que abrir a porta, e como toda porta, vai exigir uma chave certa para essa porta ser aberta. E não só pela minha experiência como guia espiritual de tanta gente, mas pela minha experiência de vida, o conhecimento empírico, pelo que eu estudei nos últimos anos, entrevistei mais de 100 líderes mundiais, viajei 60 países para chegar a uma conclusão de que 7 chaves são necessárias na vida de um ser humano para que ele possa criar o futuro dele. Repare isso, falar de destino é algo muito místico, porque todas as religiões têm a mesma ideia de destino. Por exemplo, o Islã tem a palavra maktub. Eu li o Corão 2 vezes, e para o Islã, maktub significa tudo está escrito. E inclusive, por exemplo, quando a maioria dos mártires que eles chamam, né, quando eles vão explodir alguma coisa, o Islã radical vai fazer algum tipo de ataque terrorista, eles falam isso um para o outro, né? Eles falam Allahu Akbar, Deus é grande, e Maktub, tudo está escrito. Ou seja, isso que vai acontecer comigo agora já estava escrito. Eles acreditam nisso. O karma, que vem do hinduísmo, eu estive na Índia algumas vezes, tive a oportunidade de conversar com gurus assim, nível máximo. Uma vez, 5 horas da manhã, eu acordei e fui para o rio Ganges, esperar o sol nascer, que é quando os gurus dão 1 minuto para o povo. E eu fui conversar com um guru que estava todo nu, pintado de cinzas de morto, de cinza de corpo queimado, e perguntei algumas coisas para ele. E uma coisa que ele falou para mim, ele usou a palavra karma para falar: o que tem que ser, será. Então, desde então, eu venho pensando sobre isso. Será que tudo está escrito mesmo? Então, eu sou um boneco, uma marionete, que só vou ter que fazer o que já escreveram para mim? Será que existe um karma na minha vida, então está tudo dando errado, o que tem que ser será, não tem jeito? E eu comecei a estudar sobre isso, não só filosoficamente, socialmente, mas também biblicamente. Eu acredito que os códigos milenares da Bíblia nos dão um respaldo para a gente chegar a qualquer conclusão. E eu cheguei a uma conclusão que o destino não está definido, não está determinado. Existe até uma expressão teológica e filosófica chamada determinismo, que é o seguinte: está tudo determinado, pronto, isso vai acontecer. E eu cheguei à conclusão que não está determinado, ele está planejado. Então entendam bem, existe um plano para a vida do Vitor, um plano divino, que no livro eu chamo de plano transcendental, ou seja, que transcende ao que é humano, transcende o que é terreno. Existe um plano, mas esse plano foi escrito por Deus, ele tem o lápis, mas o Vitor tem a borracha. A borracha são as decisões do Vitor. Existe um plano que só vai se cumprir se ele não apagar com as decisões dele. Da mesma forma que eu tenho vários planos para os meus 3 filhos. Eu gostaria que Júlia fizesse Harvard, que José fosse doutor, que eu tenho vários planos. Mas isso não quer dizer que vai acontecer, não está definido. Porque quando eles chegarem na adolescência, eles vão tomar a decisão deles. Ele vai falar: não, eu não quero ser médica, eu quero ser engenheira.
Não, pai, eu não quero ser doutor, eu quero ser jogador de futebol. Ou seja, eu tenho um plano, mas não está determinado esse plano, porque eles têm uma borracha para pagar tudo que eu escrever para eles. Assim é a nossa vida aqui na Terra. Existe um plano sempre favorável, sempre. Todo plano transcendental é favorável. Não existe um plano para que você morra infeliz, triste e destruído. Tem um versículo em Jeremias 29:11, que é um livro da Bíblia, do Antigo Testamento, que diz o seguinte: Deus falando para o ser humano, eu tenho um plano para você. É um plano de bem e não de mal, de paz e não de guerra, para vos dar o fim que vocês querem. Então presta atenção. A gente quebra a teoria da marionete, de que eu sou uma marionete que faço tudo que está escrito, quando você lê versículos como esse. Mais profundo do que isso, se a gente sair do Velho Testamento e for para o Novo Testamento, tem uma passagem de Jesus em Marcos 14, que é quando ele entra em agonia no Getsêmani. Faltam 12 horas para ele morrer. Né? Cronologicamente, faltam 12 horas para ele ir para a cruz. Ele está no Getsêmani, ele percebe que chegou a hora de se entregar, chegou a hora de dar a vida. A Bíblia diz que ninguém tirou a vida dele, ele mesmo a entregou, ele sabia que tinha que entregar. Mas só que ele era ser humano, estava ali como um ser humano, ele entrou em agonia, começa a suar sangue e ele pede para o destino dele ser mudado. Cara, a gente está falando de Jesus. Hoje, a população mundial, ocidental e agora até oriental, conhece Jesus. Um homem dividiu a história. A gente está em 2018, depois de Cristo. Ele dividiu a cronologia. A gente está falando de Jesus. Jesus tentou mudar o destino dele. Imagina quantas vezes a gente, ser humano comum, tenta mudar o nosso. Porque quando a gente entra em dificuldade, quando a gente entra em agonia, a gente quer fazer alguma coisa para sair daquilo e acaba tomando uma decisão precipitada. Então Jesus, nessa passagem aqui, ele ensina algo muito interessante que vai ser a base do livro. Ele fala o seguinte, olha, se for possível, ele fala assim, pai, para ti todas as coisas são possíveis. Então, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero beber esse cálice, eu não quero passar por essa hora, eu não quero viver esse momento. E aí ele ensina o que eu chamo de blindagem de futuro. Eu quero garantir meu futuro, eu quero garantir meu destino. Jesus ensina agora, ele fala o seguinte, contudo, vírgula, não seja como eu quero. Porque o eu quero, pessoal, mata o seu futuro. O eu quero é o que faz o pai sair de casa, abandonar seus filhos, largar a mulher e sair com a amante. Porque ele fala, eu quero ser feliz, eu quero curtir esse momento. O eu quero mata destinos, mata futuro, mata famílias, mata sonhos. O que a gente quer, daqui a um ano a gente já não quer. Você queria fazer faculdade de tal coisa, hoje você já não quer mais. O eu quero é muito instável. Então Jesus nos ensina algo seguinte, ó, não seja como eu quero, porque o que eu quero mesmo é sair fora dessa situação agora. Seja como tu queres. Então quando você decide, presta atenção que não foi ir para a cruz, não foi uma decisão do Pai, de Deus. Foi uma decisão de Jesus. Ele falou, seja como tu queres, o que você quer? Deus falou, eu quero que você vá para a cruz. Então eu vou. Então quando você decide colocar no plano transcendental a decisão, as principais decisões da sua vida, as coisas começam a caminhar para o rumo certo. Então, das 7 chaves que a gente tem aqui falando sobre destino, eu começo a introdução falando o seguinte, destino não é sorte. Nada na sua vida foi sorte. Não foi sorte você ter me encontrado ou eu ter te encontrado. Eu nunca achei que foi sorte. Ai, graças a Deus o fulano nos apresentou, né? Que sorte. Nunca achei que foi sorte. Destino não é sorte. É o encontro da sua preparação pessoal com um plano transcendental. Existe um plano divino para a sua vida e se você estiver preparado para esse plano, ele acontece. Um exemplo bíblico e histórico. Davi, famoso personagem bíblico, que foi rei de Israel. Na época ele era um adolescentezinho, cuidava das ovelhas do pai dele. Apareceu um urso querendo atacar as ovelhas, apareceu um leão querendo atacar as ovelhas, ele matou o urso e matou o leão. Eu vou ser sincero com vocês, se eu estou cuidando de ovelha, aparece um leão, eu vou embora. Deixa a ovelha morrer, eu vou lutar contra o leão. Mas eu sou uma pessoa comum, Davi era extraordinário. Davi não pensava assim, ele não via problema como problema, ele via problema como treinamento. Ele foi lá e matou o leão, ele foi lá e matou o urso, até porque a Bíblia diz assim, ó, eram poucas as ovelhas do seu pai. E Davi falou, não vou deixar o pouco que eu tenho ser tomado. E a Bíblia também diz que quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. Então o que Deus viu? O que o plano transcendental viu naquela hora? Se ele consegue ser fiel protegendo essas poucas ovelhas, eu posso botar ele para proteger todas as ovelhas de Israel. Ser rei, que ele vai proteger o povo.
As pequenas coisas que a gente faz hoje, a gente não tem ideia, mas o plano transcendental, a conspiração divina, está olhando para a gente falando, puxa, ele pode fazer mais então, porque nesse pouquinho ele consegue fazer bem. Então o que a conspiração divina fez? Colocou Davi na frente de batalha. Não foi coincidência. Estava existindo uma guerra entre Israel e os filisteus. O filisteu tinha um gigante chamado Golias, e de 3 metros de altura. Todo mundo estava com medo, o exército estava com medo, ou seja, quem estava preparado estava com medo. O rei Saul, que era o rei da época, estava com medo. Davi foi só entregar queijo para os irmãos, e pão para os irmãos e queijo para os comandantes, a pedido do pai. Só que essas coincidências da vida são um plano para a gente. A gente acha que é coincidência. Não é coincidência a gente ter se topado. Foi um plano transcendental. É que a gente estava preparado para viver. Se você não tivesse passado pelos cursos que você passou, e se eu não tivesse dando os cursos que eu dou, a gente não daria certo. Não é coincidência, não é sorte. Você estava preparado, Vitor, eu também estava. Por isso que a gente se deu bem. Não, a gente é só falar, legal, mas não dá para fazer. Existiu um plano divino e existiu uma preparação pessoal. Davi chegou no frente da batalha, olhou para o gigante e não teve medo. Por que todo mundo estava com medo e ele não estava? Porque ele era o único que estava preparado. Ele já tinha matado um urso que tem 3 metros, em pé, um urso em pé. E a Bíblia diz que Golias tinha 3 metros. Então ele falou, já peguei um bicho desse tamanho. Dá para pegar. Foi lá e matou. Ou seja, conspiração divina. Plano transcendental. Unido a uma preparação pessoal. Destino não está escrito. Destino é o encontro das suas decisões pessoais, anote isso, as suas decisões pessoais com esse plano divino. Quando você decide algo que está alinhado, tudo dá certo. Então, assim, em primeira mão, eu quero entregar para vocês o que vai ser o livro Descubra o Seu Destino, para que a nossa equipe entenda primeiro do que todo mundo que vai ler, o porquê eu escrevi esse livro. A chave número 1 que eu coloquei no livro, que é o primeiro capítulo do livro, chama-se Como me tornei quem sou? Sabe por que eu cheguei a essa conclusão? Que a primeira chave para você desvendar, descobrir o seu destino, é descobrir onde você está? Porque uma vez eu estava em Lisboa, Portugal, e eu estava usando o Waze, estava andando de Uber. Desculpa, estava andando de Uber. Não Waze, né? E aí, a minha esposa falou, vamos no shopping tal? Eu falei, beleza, vamos chamar o Uber. Quando eu botei o destino shopping tal, o Uber falou assim, primeiro informe a sua localização. Foi ali que caiu um insight muito poderoso para mim. Não tem como a gente traçar destino sem primeiro saber onde você está. Ou seja, se você não descobrir como, por quê você é quem é hoje, como é que você vai sonhar com o futuro? Então eu comecei a pensar o porquê eu sou quem eu sou hoje. Por que eu sou o Thiago hoje? Hoje eu dou valor muito à minha família, minha esposa e meus filhos. Por que isso? Hoje eu dou minha vida para que as pessoas tenham conhecimento, eu luto pela educação através dos livros, das palestras. Por que isso? Por que eu faço o que eu faço? Como eu me tornei quem sou? Eu nunca vou conseguir traçar o destino do Thiago daqui a 10 anos se eu não entender por que eu faço o que eu faço hoje. Porque eu estou aqui. Porque eu estou vivendo hoje, 2018. Aí eu cheguei a uma conclusão que existem várias coisas, mas eu quero dar as 3 principais na minha vida e na vida dos heróis bíblicos que tornam uma pessoa quem ela é hoje. Primeiro, as palavras que falaram contra você ou a favor de você, não importa se foi negativa ou positiva, as palavras que falaram para você e você acreditou. Quando eu tinha 12 anos, eu passei por uma experiência, eu conto isso no livro, de eu estava numa fila com R$30 para comprar ficha de videogame, meu pai se esforçou, meu pai era salariado, se esforçou para dar aquele dinheiro para a gente jogar no final de semana, e chegou 2 menininhas do nosso círculo de amizade, e falou assim, quanto é que vocês trouxeram para jogar? Eu falei, R$30. Ela, nossa, você é um miserável. Meu pai deu R$200 para cada uma. Ou seja, eu não era um miserável, meu pai era da Marinha do Brasil, tratava a gente muito bem, a gente tinha as coisas, estudava num colégio bom, tinha as coisas, mas porque ela me chamou de miserável e eu acreditei, a partir daquele dia eu comecei a me comparar com os outros. Ah, o Vitor anda com Nike, eu não tenho Nike. Ah, o fulano foi para Disney, eu nunca fui. Eu comecei a me sentir um miserável, não porque eu era, mas porque eu acreditei no que falaram para mim. Você chega onde chegou hoje pelas palavras que você acreditou, positivas ou negativas. Quer ver um exemplo de Jesus? Quando Jesus começa a ensinar em Israel, os fariseus, que era a alta categoria religiosa da época, falavam assim para ele, você é Beelzebu. Beelzebu é diabo. Estavam chamando Jesus de diabo. Você é um perturbador da paz, você é um diabo. Mas quando ele estava sendo batizado no Rio Jordão, uma voz do alto veio e disse assim, você é o meu filho amado em quem tenho prazer. Jesus preferiu acreditar na voz que vinha de cima do que na voz que vinha do lado.
Mais importante do que o que falaram para você é quem falou para você. Quem fala para você. Então, da mesma forma que aquela menina, que eu nem sei onde é que está hoje, falou que eu era miserável um dia, com 12 anos, com 15 anos eu escutei uma profecia, ou seja, uma palavra positiva ao meu respeito, ao meu futuro, dizendo que eu seria um cara que ajudaria milhões de pessoas através da pregação da palavra de Deus. O que está acontecendo comigo hoje aos 37 anos? Exatamente. Então, eu preferi acreditar na palavra que me deram positiva do que, apesar de ter acreditado por um tempo, mas foi quebrado, que eu era um miserável. Então, as palavras que você acredita definem onde você está hoje. Segunda coisa, o que você permite que te influencie. Quer ver uma coisa? Ambiente. Os ambientes dos quais você veio pode interferir, mas não define o seu destino. Mas o ambiente que você decide ficar hoje determina seu destino. Então, presta atenção. Não existe o determinismo. Está determinado que você vai sofrer. Não, você tomou essa escolha quando escolheu o ambiente que você frequenta hoje. Como coach, eu atendi mais de 2.500 horas e muitos jogadores de futebol, artistas, muita gente da TV. E uma vez eu atendi uma socialite que me procurou e falou assim: Thiago, eu não sei porque eu não consigo casar. Eu tenho dinheiro, eu sou bonita, mas não consigo casar. Então o que a gente faz quando a gente quer saber mais sobre uma pessoa hoje em dia? Vai na rede social dela, entrei no Facebook. E aí a foto era ela de saia curta, os seios quase de fora, com cerveja na night. Ou seja, não tem problema nenhum, cada um quer curtir a vida do jeito que quiser, só tem um problema ali. Eu nunca vi um cara que quer casar um bom partido, porque nenhuma mulher quer casar com um mau partido. Você quer casar com um homem que te valorize, a mulher quer casar com um homem que dê valor, que seja fiel. Eu nunca vi esse cara em frente ao espelho se arrumando para ir para a night, falando: hoje eu vou arranjar alguém para casar nessa night. Ou seja, o ambiente que você vai determina os seus próximos anos. Você quer casar, mas está num ambiente que ninguém está ali para casar. Você quer ser feliz, mas está num ambiente em que promovem alegria passageira, mas não felicidade para sempre. Os ambientes que a gente decide ficar, acabam determinando com quem a gente anda, o que a gente escuta, o que a gente vê, ou seja, audição, visão, influência de pessoas, tudo isso está nos ambientes que a gente decide. Então, por exemplo, acabar essa reunião aqui, amanhã ou depois de amanhã, eu estou indo para Guatemala sentar num ambiente de treinamento. Eu vou lá para assistir. Porque esse ambiente vai fortalecer o meu futuro. Eu vou escutar pessoas que vão fortalecer meu futuro. Só que isso custa dinheiro. Eu tenho que pagar minha passagem de avião, tenho que pagar o custo, tenho que pagar tudo. Eu podia falar assim: não, gente, eu já estou bem, estou vendendo bem os livros, os nossos cursos dão certo. Mas os ambientes que eu decido ficar hoje promovem meus próximos 10 anos. Eu não estou fazendo isso pelo que eu sou hoje. Eu estou fazendo isso pelo que eu vou ser daqui a 5 anos. Entendeu? O ambiente que você está hoje determina os seus próximos anos. Você precisa definir o que vai te influenciar. Terceira coisa é a matéria-prima que você tem. O que é a matéria-prima? O dom, o talento. Cada um de vocês tem um dom, tem um talento. E o futuro de vocês ele é determinado, influenciado, não por algo que está escrito, mas por como você usa a sua matéria-prima. Quem seria eu hoje se eu não estivesse usando minha matéria-prima, que é meu dom, meu talento? Se eu não estivesse usando isso, meu dom de falar em público, meu talento de escrever. Se eu não estivesse usando isso, quem seria eu hoje? Você nunca vai ser nada, o seu futuro nunca vai ser garantido se você não estiver usando hoje a sua matéria-prima. Então são 3 coisas que te ajudam a entender como você chegou até aqui. Se você usou sua matéria-prima ou não, as palavras que você acreditou, sejam positivas ou negativas, e os ambientes que você decidiu frequentar. Essas 3 coisas informam o teu ponto de localização. Localizou onde você está? Vamos traçar destino. Capítulo 2, eu falo sobre zona de expulsão. É uma teoria minha, que eu acredito que todo mundo que está prestes a viver o seu destino vai ser expulso involuntariamente de algum lugar. Por exemplo, hoje eu moro em São Paulo e tudo que aconteceu em termos de sucesso na minha vida, na minha carreira, ou até ministerialmente falando, aconteceu em São Paulo. No Rio, eu tive uma quebra quando eu morava no Rio de Janeiro. Quebrou minha empresa, foi um período muito difícil. Aí o pessoal começou a falar mal de mim. Quem era para cuidar de mim me abandonou. Meus amigos sumiram. A gente começou a ver que a gente era indesejado onde a gente estava. Eu tinha imóveis, tive que vender tudo por causa da dívida, fui morar de aluguel. O cara pediu a casa de aluguel no metade do contrato, eu já não tinha mais para onde ir. Eu literalmente fui expulso de todos os meus ambientes, dos meus amigos, da igreja que eu frequentava, dos lugares que eu ia, da casa que eu estava. Eu não tinha outra opção.
Só que o que eu não sabia é que as pessoas que me perseguiram nessa época, eu boto essa frase no livro, os meus inimigos não sabiam o que estavam fazendo quando me expulsaram da zona de conforto direto para o meu destino. Porque quando eu cheguei aqui, as coisas começaram a acontecer. Então, às vezes, você fica chateado. Eu trabalhei tanto para essa empresa, fiquei 10 anos dando o meu melhor e me mandaram embora. Calma. Eu não fiz nada, eu não provoquei o chefe, eu sempre cheguei na hora. Se você está sendo expulso injustamente de algum lugar, existe um plano transcendental te expulsando daquele lugar para você viver. Senão, você nunca sai, porque da zona de conforto ninguém quer sair. Vou voltar à história de Davi. Davi, depois que derruba Golias, ele se torna o capitão do exército de Israel. Só que há um dia atrás, ele era pastorzinho de ovelhas. Agora, ele é o chefe de todo mundo, um dia depois. A Bíblia, a história relata que ele ganhou dinheiro, o rei deu riquezas para ele, deu a filha do rei para casar, se tornou nobre, saiu, deixou de ser um plebeu, se tornou nobre e isentou a casa dos pais de impostos, que na época era 40%. Imagina, ele conseguiu tudo de um dia para o outro, porque estava preparado e casou com esse plano transcendental. Imagina aquilo que a gente sempre fala, time que está ganhando não se mexe. Imagina se Davi pensasse assim, pensou, como qualquer um. Falou, sou capitão do exército, não preciso fazer mais nada, agora é só ficar aqui dentro do palácio, administrando a riqueza que eu ganhei, casar com a filha do rei. De repente o rei começa a sentir ciúme dele. De repente toda a estabilidade que ele tinha começa a ruir. Saul começa a perseguir, começa a planejar matar Davi, porque Davi estava tendo muito sucesso. As mulheres de Israel gritavam o nome de Davi e não o nome de Saul. Davi teve que sair fugido do palácio e foi expulso de Israel. Sabe por que essa expulsão teve que acontecer? Senão ele ia ser capitão para sempre, mas o plano divino queria que ele fosse rei, não capitão. Então tem coisas que você se conforma, vou ficar aqui para sempre, mas Deus, o plano divino, a conspiração divina, às vezes não queria que você ficasse atrás desse computador, queria que você virasse dono da empresa, então para isso você vai ser mandado embora, você vai ser perseguido, você vai ser expulso. Então a teoria da zona de expulsão é muito forte, porque muitas pessoas que vão ler esse livro falam, caramba, eu me sinto assim, eu fui, poxa, até da própria família, não me quiseram. Mas, na verdade, como eu falei, todo plano divino é a teu favor. Se você for expulso de um lugar, é porque tem algo lá na frente melhor te esperando e você nunca ia sair desse lugar se não fosse expulso, desse lugar de conforto, desse lugar que as coisas estão mais ou menos. Então, quando eu dou graças a Deus, hoje no caminho para cá eu liguei para um cara que foi um dos agentes da minha expulsão, né? Eu liguei para ele, como é que você tá? Tudo bem? E bati um papo com ele. Quando eu desliguei, eu falei para o Mário, eu falei, Mário, esse foi um dos caras que me expulsou, um dos caras que me fez mal, um dos caras que falou mal de mim, que inventou história de mim. Mas quando você entende que tudo isso foi um plano divino, era uma zona de expulsão, você não fica com raiva de ninguém que te perseguiu. É igual José. Olha, gente, José do Egito, qualquer um conhece essa história. Ele foi vendido pelos seus irmãos quando tinha 17 anos. Nunca guardou rancor dos seus irmãos, porque quando ele chega no trono, aos 30 anos, ele vira governador do Egito, ele entende, caramba, se eu não fosse expulso pelos meus irmãos aos 17 anos, eu nunca seria governador hoje. Então ele vai e dá a melhor terra do Egito para os irmãos que venderam ele há 3 anos atrás. Porque ele reconhece o seguinte, o cara me fez mal, mas era um plano divino para me expulsar daquele lugar. Então até as pessoas que fizeram mal, você não carrega rancor. Sabe o que você evita quando não carrega rancor? Você evita câncer, evita dor de cabeça, evita cansaço emocional, evita insônia, evita estresse, evita depressão. Ou seja, se você entender a zona de expulsão, teus problemas emocionais também vão ser resolvidos. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com Davi, foi o que aconteceu com José e com vários heróis bíblicos que a gente conta aqui. O terceiro capítulo, que eu chamo de terceira chave para você descobrir o seu destino, são pessoas e livros. Presta atenção nisso. Existe uma famosa frase no mercado business de que nós somos a média das pessoas que convivemos. Mas eu acrescento uma coisa nessa frase. Nós somos a média das pessoas que convivemos e dos livros que lemos. Uma coisa que eu conto nesse capítulo é o seguinte, sabe por que eu faço o que eu faço hoje? Porque quando eu era garoto, deram para o meu pai uma série de livros de um escritor chamado John Maxwell, que é um cara especializado em liderança. Com 10, 11 anos de idade, porque os livros estavam lá em casa, eu comecei a ler sobre liderança. E livros entram como uma verdade na sua vida, vira algo inconsciente, é por isso que você tem que ter muito cuidado com o que lê. Eu falo sempre isso, pessoas ruins te ensinam alguma coisa, no mínimo de como não ser. Livro ruim não te ensina nada, só perde tempo. Então a gente tem que escolher muito bem com quem a gente anda e os livros que a gente lê.
Porque eu sou o reflexo disso. Porque hoje eu gosto de fazer treinamento de livros, treinamento de líderes, sou envolvido com coaching, eu gosto de falar para pessoas que têm relevância para eles poderem impactar outros, porque eu li livros sobre isso desde a minha adolescência, isso foi modelando minha forma de pensar. Então tem pessoas que não têm a mínima ideia de que cada indivíduo que você está convivendo, que você decide se relacionar, está influenciando o seu futuro. E cada livro que você está lendo está influenciando também quem você vai ser daqui a um tempo. Ou seja, eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu não vou entender nada sobre economia. Por que eu tenho certeza? Porque eu não ando com nenhum economista e não leio nada sobre isso. Então eu tenho certeza que isso eu não vou entender. Olha como é fácil prever algumas coisas. Agora, eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu posso ser um guru de liderança, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque eu leio muito sobre liderança e ando com grandes líderes mundiais. Eu faço um esforço para estar com esses caras. Então hoje eu estou falando de desenvolvimento pessoal, mas é muito provável que daqui a 10 anos, o que eu consigo prever é que daqui a 10 anos eu vou estar falando sobre liderança. E não mais sobre desenvolvimento pessoal, porque é isso que eu estou lendo e são essas pessoas que eu estou convivendo. Aí você convive com gente que fala mal de todo mundo, que só perde tempo vendo programa de TV que não acrescenta em nada. Gente que lê Harry Potter, mas não lê um livro de educação financeira, está quebrado financeiramente, você acha que você vai se dar bem financeiramente? Ou seja, pessoas, livros, e no capítulo 3, nessa chave 3, eu faço um adendo. Existe um selo sobre pessoas e livros, que são as viagens que você faz. Que seja uma viagem aqui para o lado, para a cidade do lado, ou uma viagem internacional, você nunca volta do mesmo tamanho depois de uma viagem. Então o que eu me esforço, eu, Thiago, para sempre andar com pessoas boas, melhores do que eu, para ler livros que me acrescentem, porque eu não tenho tempo para ler livro ruim, e fazer viagens que eu volte maior do que eu era. Então, às vezes, o dinheiro é apertado, você não pode viajar para onde você quer. Você tem que decidir, né? E às vezes você decide, eu queria tanto ir para Buenos Aires, beleza, mas o que você vai aprender para voltar maior? Tem gente que vai e viaja para Paris, como eu já encontrei com vários brasileiros em Paris, e aí eu vejo aquele movimento na torre, eu pergunto assim, e aí, que bom, você é brasileiro? Da onde? Tal de Minas. O que você está fazendo aqui? Meu sonho era tirar foto na torre. O cara está em Paris, mas tudo que ele quer é tirar foto na torre, ou seja, ele quer só mostrar para as pessoas no Facebook que ele foi a Paris. Ele não sabe nem o que é o Museu do Louvre, ele não vai voltar maior, porque a motivação da viagem foi ruim. Então, pessoas, livros e viagens determinam muito como vai ser nossos próximos anos. As melhores coisas que eu aprendi na vida foram em viagens. Viagens de conhecimento, cursos que eu fui fazer fora, pessoas que eu conheci. Agora a gente faz a conferência, nossa conferência destino, a nossa conferência anual. Onde é que eu conheci esses preletores que são megas? Em viagens fora, porque eles não estão aqui no Brasil. Então às vezes você tem a oportunidade de usar uma viagem para crescer, mas não consegue ver a viagem como um ponto de crescimento e de influência de futuro. A mesma coisa serve para livros, a mesma coisa serve para pessoas. Eu boto uma frase de Monteiro Lobato no livro que eu gosto muito. Monteiro Lobato diz o seguinte: um país se constrói com pessoas e livros. E eu acredito nisso. A gente só vai criar um futuro melhor se a gente andar com pessoas melhores e ler livros melhores. Quarta chave que abre a porta do seu futuro, que está no 4º capítulo, é ter uma vida coerente. Isso é uma grande dificuldade do ser humano. Eu boto até uma frase nesse capítulo que diz o seguinte: tem pessoas que sonham em ser médico, ou seja, o futuro que ela vê é na medicina, mas ela está fazendo faculdade de TI porque está na moda ou porque dá mais dinheiro agora. Toda vez que você tomar decisões pelo presente sem olhar o futuro, vai cancelar o seu futuro. Mas se eu fizer faculdade de medicina agora, são 6 anos, mas não sei quanto de residência, eu não tenho nem dinheiro para isso, então para de sonhar, porque senão você vai levar uma vida incoerente e vai sofrer a vida toda. Você vai fazer a faculdade de TI, vai conseguir um emprego bom, mas vai ser infeliz, porque teu sonho era ser médico. Se você não está disposto a ser coerente com o teu sonho, com o teu futuro, é melhor nem começar. Uma vida incoerente destrói, mata destino. Ou seja, como é que eu faço para levar uma vida coerente? Eu sou pai de família. Eu sou casado com a Janine e tenho 3 filhos. Eu evito andar com solteiros. Por quê? Por causa da coerência. O solteiro quer sempre te provar que a vida dele é melhor do que a tua de casado. Eu tenho que voltar para casa para cuidar de 3 filhos. Ele pode sair a hora que ele quiser.
Então chega uma hora que essa convivência começa a me fazer mal, voltando ao capítulo 3, né? Pessoas e livros. Porque eu começo a falar, caramba, ele tem liberdade, eu não tenho. Mas esse é o pensamento errado. Você decidiu ser um pai de família. Você decidiu doar seu tempo agora para os seus filhos e não para você. Quando você assinou esse contrato nupcial, você estava abrindo mão da sua felicidade para fazer o outro feliz. É tão difícil de entender isso? Acreditem, as pessoas casam achando que é a outra que vai fazer ela feliz e não abrindo mão da felicidade para fazer a família feliz. Então é muito importante que a gente entenda isso, que uma vida coerente está alinhada às decisões que a gente toma hoje, se elas estão alinhadas, entrelaçadas e coerentes com o que a gente espera para o futuro. Então vamos lá, quando eu escrevo o meu futuro, eu, Thiago, nos próximos 10 anos, eu quero ser best-seller em 5 continentes. O que é isso? Ser um vendedor número 1 de livros, ser um autor campeão de vendas em 5 continentes. Isso é o que eu espero para os próximos 10 anos. Uma das coisas que eu espero. O que eu tenho que fazer hoje para isso acontecer? Qual é a coerência que isso tem que acontecer? Primeiro, estou montando uma network internacional. Quando o meu editor do Brasil fala assim, puxa, eu vou para a feira de livros na Nova Zelândia, eu falo, posso ir contigo? Aí voltar ao capítulo 3, viagens. Eu vou voltar maior. Por quê? Porque lá eu vou conhecer editores da Nova Zelândia. Para que daqui a 10 anos isso aqui se torne uma realidade, eu preciso começar a ser coerente com as minhas decisões hoje. Futuro não acontece de um dia para o outro, são decisões passo a passo. Você vai entendendo o seu futuro de acordo com as decisões coerentes que você está tomando agora. Ou seja, eu aceito um monte de convite para ir aos Estados Unidos dar palestras hoje que me tiram da minha rotina daqui, tira dos meus filhos por um tempo. Eu estou cansado de viajar para fora, vou nos voos de madrugada que às vezes não são bons. Mas por que eu aceito então, pessoal? Porque daqui a 10 anos eu espero ser best-seller do New York Times. Para isso eu tenho que começar a criar um público nos Estados Unidos. Então eu não vou pela motivação financeira, porque nem é tão bom quanto ficar aqui nas palestras que eu faço. Eu vou porque eu estou tomando uma decisão coerente com o que eu estou sonhando para o futuro. Uma vida coerente é uma das chaves que abre a porta do seu futuro. Outra coisa que talvez seja uma das chaves mais importantes, pessoal, é o capítulo 5, ou a chave 5, de que recomeçar é inevitável. Se você não aprender a recomeçar na vida, a chance de você viver o seu destino é muito pouco. Eu tive que recomeçar, muita gente tem que recomeçar. Quantas mulheres botaram toda a sua esperança no marido, casaram, tiveram 2 filhos e de repente o marido resolveu sair de casa? Ela vai ter que recomeçar a vida inteira. Hoje em dia ainda existe um movimento pró-mulher e a mulher consegue trabalhar e tal, mas há 20 anos atrás a mulher nem trabalhava, ela ficava até sem provisão financeira em casa. Quantas mulheres tiveram que recomeçar? Quantas pessoas trabalharam 20 anos numa empresa, foram mandadas embora com uma mão na frente e atrás, tiveram que recomeçar? Sabe o que eu aprendi na vida? Recomeçar é inevitável. Se você não souber lidar com o recomeço e não ter... Assim, você tem que ter na sua cabeça que recomeçar é inevitável. Vai chegar uma hora na tua vida que você vai ter que recomeçar alguma coisa na sua vida. E se você não souber lidar com isso, a chance de você viver o seu destino é muito baixa. Aí eu boto nesse capítulo algo interessante. Até Deus recomeçou. Em Gênesis a gente vê ele arrependido de ter criado o mundo, a gente está falando de Deus, e fala assim, eu vou destruir o mundo. Os caras estão fazendo tudo errado, são maus, estão matando uns aos outros. E ele decide restartar, né? Dá um restart na humanidade e ele recomeça o mundo. Escolhe Noé, bota a família de Noé numa arca e manda um dilúvio, recomeça a humanidade. Se Deus foi capaz de recomeçar, se Deus teve que recomeçar, por que você vai evitar ou vai sofrer tanto se tiver que recomeçar um dia? Pessoas que não sabem lidar com o recomeço são pessoas que não vivem o futuro. E o recomeço é uma das chaves para que você abra a porta do seu futuro. 6, a chave 6 é não deixar nada para amanhã. Ou seja, dizer não à procrastinação. Sabe por quê, pessoal? A gente não sabe quando vai partir dessa terra. Quando é que eu sei que eu estou pronto para fazer? Quando você sabe o que fazer e tem ferramenta para fazer. Quando eu sei que eu tenho que ter paciência, falo, não, isso não é um projeto para agora. Quando você não sabe bem o que fazer e não tem ferramenta para fazer. Então, se eu sei como escrever livro,
e tenho a oportunidade, porque uma editora me convidou, para que eu vou falar? Não, eu vou esperar uns 2 anos. Eu tenho que fazer hoje. A gente não pode deixar nada para amanhã. Você não sabe quando vai viver mais. A gente tem que fazer o que tem que fazer hoje. Se você sabe o que fazer e tem a ferramenta para fazer, faça. Essa é a 6ª chave do futuro. Eu estou vivendo o meu destino, pessoal, porque eu peguei o que eu sabia fazer no meio da desgraça que eu estava vivendo, tinha a ferramenta para fazer, pum, fiz. Por isso que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. E vários heróis bíblicos passaram por isso. Você imagina se Martin Luther King, que lutou pela igualdade racial, social, você fala, não, eu vou esperar 2 anos. Ele teria perdido a oportunidade, porque o discurso dele, eu tenho um sonho, I have a dream, só teve efeito porque ele falou naquela época. Se ele falasse 2 anos depois, já estava outro mundo, outra forma de raciocínio. Tem coisa que você tem que fazer hoje. Se você sabe o que fazer e tem ferramenta para fazer, faz agora. Não deixa nada para amanhã. 7ª chave que abre o destino, e a última. Saber lidar com a exposição. Por quê? Quando você começa a viver o seu destino, Vitor, você vai ser exposto. Você vai ser exposto a pessoas, você vai ser exposto nas redes sociais, talvez você não fique, eu não estou falando de ser exposto no sentido de ficar famoso, talvez você nunca fique famoso em termos de seguidores, de pessoas no mundo te conhecendo, mas quando você cumpre o seu destino, inevitavelmente você é exposto a outros ambientes, a outras pessoas, a outras formas de pensar. E se você não sabe lidar com exposição, você pode perder todo o seu destino. Então, assim, se você não souber lidar com isso, a chance de você ver seu futuro é muito pouco. Vou dar um exemplo meu, que às vezes serve para quem assiste a gente. De 3 anos para cá, minha vida mudou completamente. Eu comecei a ser exposto. Sou reconhecido nos aeroportos, na rua, em qualquer lugar que eu estou. Ao mesmo tempo, existe todo um nível de propostas que antes eu não tinha. Então, por exemplo, se eu tivesse um problema de caráter que envolvesse dinheiro, eu já tive várias propostas ilícitas em relação a dinheiro que eu poderia ter entrado. Às vezes não era ilícito, é lícito, mas ia manchar minha imagem, mas em troca do dinheiro eu faria. Se eu não tivesse a preparação para lidar com a exposição, hoje eu já poderia ter caído em vários problemas. Problemas sexuais, adultério. Porque quando ninguém te vê, é uma coisa. Quando todo mundo te vê, chega todo tipo de proposta. Proposta de mulher, de homem, proposta de dinheiro, proposta de negócio, proposta de tudo que você imaginar. Então, o que você tem de podre, grave isso. O que você tem de ruim dentro de você, vem para fora quando você está exposto. Enquanto você não está exposto, você consegue disfarçar. Quando isso é exposto, todas as propostas aparecem. E você pode botar o seu pior para fora se não tiver tratado antes. Então é muito importante que a nossa vida espiritual, emocional e física esteja bem cuidada para que na fase da exposição a gente saiba como lidar com isso. Eu escrevi esse livro com a esperança de que as pessoas entendam que é possível criar os próximos 10 anos, tomando as decisões certas, andando com as pessoas certas, frequentando os ambientes corretos, entendendo como ele se tornou quem se tornou, tendo uma vida coerente. Eu escrevi esse livro porque eu tenho esperança das pessoas viverem melhor os próximos 10 anos a partir de agora. O passado ele não vai determinar o seu futuro, mas o seu presente pode determinar, porque é no presente que a gente faz escolhas. O passado já passou, chegou a hora de a gente viver o presente para criar o futuro. Mas se tudo sair do controle? Às vezes você vai falar, Thiago, mas na teoria, ótimo. Mas na prática, às vezes as coisas saem do controle. Eu termino esse livro com uma reflexão sobre se tudo sair do controle. Eu gostaria, na verdade, de ler essa parte para vocês, porque eu considero que a gente, na maioria das vezes, parece que as coisas estão fora do controle. Nem tudo na minha vida está dentro do meu controle. Às vezes eu espero uma coisa, acontece totalmente diferente e eu saio do controle. E no livro vocês vão ver esse texto final que a gente direciona como a pessoa levar a vida quando ela percebe que tudo está fora do controle. Que ela não tem a rédea do próprio destino. E eu coloco assim, desespero. Assim definimos o sentimento que nos agita de dentro para fora quando tudo sai do controle. Quando o timão do navio que cruza os mares da vida está desgovernado, ficamos aterrorizados. E é nesse momento de terror que a gente toma decisões para tentar sair do terror, como Jesus estava na agonia do Getsemane e tentou, afasta de mim esse cálice. É nesse momento que a gente toma decisões que atrapalham mais ainda. Então o que a gente tem que fazer quando esse terror chega? O que a gente tem que fazer quando a gente sente que não tem saída, está tudo desfavorável, está tudo contrário? É nesse momento
que a gente tem que acreditar que existe um arquiteto de destino. Que existe alguém que já te viu no futuro. Que existe alguém que fez um plano para você e que você só precisa alinhar suas decisões com o plano dele. É nessa hora que a gente tem que fazer a oração de Jesus. Não seja o que eu quero, mas seja o que você quer na minha vida. E esperar, porque ele sempre responde. Quando nós nos perdemos, eu boto essa frase, a gente corre o risco do destino nos achar. No meu caso, o destino me achou. Porque quando eu estava desesperado, sem saber o que fazer, quebrado no Rio de Janeiro, eu não escolhi, vou para São Paulo, vou começar a dar curso. Não fui eu que escolhi isso. A minha preparação pessoal casou com uma conspiração divina. Deus estava conspirando já ao meu favor e eu fiz uma oração. Eu falei assim, eu não sei o que fazer. Eu não tenho a mínima ideia para onde ir. Eu estou desesperado, não tenho controle nenhum da minha vida. O que eu quero mesmo é desaparecer. Eu lembro que eu falei essa oração, que eu orei isso. Eu quero desaparecer, mas não seja o que eu quero. Uma semana depois eu recebi um convite para vir dar uma palestra em São Paulo e nunca mais voltei para o Rio. E tudo começou a acontecer. E da mesma forma que o destino me achou, ou seja, esse plano transcendental, ele pode te achar também. Deus sempre usará o que você já tem em mãos para construir o seu futuro. Como é que eu vou construir meu futuro? O que você já tem em mãos? Pô, já sei fazer isso. Eu já tenho tal matéria-prima, como eu falei no capítulo 2. Opa! Então você já pode saber que a partir daí Deus vai criar alguma coisa para você no futuro. Outra coisa que eu coloquei muito interessante nessa parte é essa frase aqui, ó. O cego pode não enxergar, mas isso não significa que ele está perdido. Porque existem outras formas de orientação além da visão. O cego, quando está andando no bairro dele, você olha e fala, cara, tadinho, o cara é cego. Mas ele não está perdido. Ele sabe para onde tem que ir, porque existem outras formas de ser orientado. Grave isso que eu vou te ensinar. Nem tudo que você vai viver no futuro você vai ver. Porque existem outras formas desse plano transcendental nos guiar. Às vezes através de um conselho de um amigo, às vezes através de um sonho, às vezes através de qualquer outro sinal que você não viu claramente, mas aconteceu. Ou seja, eu não vi São Paulo no meu futuro. Aconteceu. Outros sinais me guiaram. Eu estava como cego, não sabia para onde ir. Mas alguém pegou no meu braço e me trouxe. Foi um convite. Só que esse convite é Deus pegando no teu braço e te levando para o destino. É por isso que confiar, ter fé, acreditar é preponderante, é primordial para quem realmente quer escrever um futuro de paz e prosperidade. Então, descobrir o seu destino, eu encerro aqui, não é uma questão de status. Eu já descobri o que eu vou ser. É uma questão de sobrevivência. Porque se você não souber para onde está indo, você não vai saber o que decidir hoje. Tá bom? Se tiverem alguma pergunta, agora é o momento. Eu queria perguntar sobre a questão de promessa, sabe? Que é bem falado que, tipo assim, quando Deus tem uma promessa para você e tal, até que ponto, como é que eu posso dizer assim, a intervenção divina pode agir no meio disso, sabe? Claro. Promessa é uma expressão que a gente usa muito no cristianismo, que é a mesma coisa de que destino para mim. Deus escreveu o seu destino, ou seja, ele te fez uma promessa e te revelou antes do tempo, ele te revelou antes de acontecer. Aí a gente entende como uma promessa. Quando ele fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Ele dá o destino para Abraão. Mas qual é a complexidade disso? É que Deus mostra o destino, mas não revela o processo. Ele mostrou para José também que José seria governador naquele sonho, quando os feixes se prostram diante do fecho dele. Deus mostra o destino, mas não revela o processo, porque se ele revelar o processo, a gente desiste. O que José teve que passar para ser governador? Ser traído pelos irmãos, virar escravo no Egito, ser preso injustamente por causa da mulher de Potifar. Ele teve que passar um monte de aperto. Se Deus falasse, olha, você vai passar por isso, mas em compensação vai viver tal coisa, a gente desiste, porque ninguém quer sofrer. Nem Jesus quis passar por aquela angústia. Então, quando a gente sabe que é uma promessa, e quando a gente sabe que Deus está intervindo ou não nessa promessa, eu vou repetir o que eu falei no início. Deus só tem o lápis, a gente tem a borracha. A gente pode apagar todas as promessas de Deus na nossa vida com as nossas decisões, porque as nossas decisões é a borracha. Eu decido um monte de coisa da minha vida. Eu decido se eu venho aqui hoje compartilhar com vocês ou fico em casa sem fazer nada. Eu decido se eu vou proteger minha família e vou ser um pai de família ou se eu vou aproveitar um momento de fama para fazer alguma coisa podre que sempre teve dentro de mim e eu quis fazer. Isso eu decido.
Ah, mas eu não tenho força. É porque você está andando com as pessoas erradas e lendo os livros errados. Aí a gente vai sempre voltar na teoria do livro. Ah, mas eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, eu estou meio perdido. Talvez você esteja já entrando na zona de expulsão. Você só tem que ter paciência que você vai ser expulso direto do seu destino. Quer ver uma pessoa que foi expulsa por destino dela? Jonas, na Bíblia. Ele tenta fugir. Onde é que entra a intervenção divina? Deus sempre, o plano transcendental sempre vai conspirar ao teu favor. Você está errado, está tomando decisões erradas, ele vai continuar tentando te realinhar. Mas você pode continuar pagando com a borracha com as suas decisões. Jonas errou. Ele era para ir para Nínive. Qual é o destino dele? Nínive. Ele comprou uma passagem de navio para Tarsis. Ele errou o destino, mas Deus sempre tenta realinhar. Essa conspiração divina, o arquiteto do destino, sempre tenta te realinhar. Ele sempre está ao seu favor. A conspiração divina sempre é a teu favor. Você está errado, ele está tentando te realinhar. Então, Jonas se arrepende quando cai no mar, é engolido por um grande peixe. Na barriga do peixe ele se arrepende e fala: desculpa, Senhor, eu não devia ter feito isso. Esse pedido de perdão é o realinhamento. Entendeu? Então Deus faz a baleia, o grande peixe, vomitá-lo no destino dele. Então qual o problema de você errar no caminho? É que por causa dessa misericórdia de Deus, você pode até chegar no destino, mas vai chegar vomitado. Mais importante de onde você vai chegar é como você vai chegar. O como determina o prazer que você vai ter no destino. Tem gente que lutou tanto, teve que sofrer tanto, passou por tanta dificuldade, vai chegar sem braço, sem coração, sem emoção, que quando o destino acontecer, ele não vai nem celebrar. Porque o processo determina muito o nível de celebração do destino. É por isso que quanto mais a gente entender o plano transcendental, mais decisões assertivas a gente vai ter. Agora é um pouco, já saindo um pouco dessa, entrando num outro tema, mas também relacionado a destino, né? Eu já ouvi, eu até passei a acreditar que não existe aquela expressão alma gêmea, né? Tipo, aquela pessoa destinada para você, né? E aí eu pergunto, o que você pensa em relação a isso? Tipo, aplicando o que você falou. Eu não acredito que existe uma pessoa para você. Eu acredito que você decide isso. Decide baseado em várias coisas. Mas eu digo assim, dentro de um plano transcendental. Não acredito. Não acredito. Deus separou uma pessoa para mim e tal. Eu não acredito. Eu acredito que você escolhe de acordo com o teu futuro. Por exemplo, quando eu escolhi a minha esposa, é claro que eu olhei, me apaixonei, teve o processo natural. Mas eu me apaixonei por outras meninas também, na adolescência. Por que eu escolhi ela? Porque eu tinha ideia de para onde eu ia. Eu não tinha certeza se eu ia estar vivendo isso aqui, que eu estou vivendo hoje. Mas eu sempre soube que eu ia fazer algo relevante. Isso sempre esteve dentro de mim. Eu li os livros de liderança. Eu andava com pessoas na minha adolescência que me faziam crer que meu futuro ia ser brilhante. Então, a primeira coisa que eu vi na minha esposa, por exemplo, eu percebia que no namoro ela nunca mentia para os pais. Eu ligava, a mãe dela ligava: você está onde? Estou em tal lugar. Ela nunca mentia. Então, eu ia vendo isso e falei assim: cara, eu preciso casar com essa menina. Ela nunca vai me dar problema de caráter. Só que você já resolveu 90% do teu casamento. Não vai ter problema de caráter, ou seja, não vai mentir, não vai me passar para trás. Isso já era muito importante para mim. Então, na verdade, eu escolhi minha esposa. Agora, Deus tem um plano para que você seja feliz na área emocional, mas você precisa tomar essa decisão. Eu acredito que Deus coloca opções para você. O mundo é muito grande para falar que só existe uma pessoa para você. Entendeu? E lembrando que eu não sou o sabe-tudo. Essa é minha opinião. Pode ter a opinião certa, pode ter a verdade, mas eu ainda não descobri. Até hoje, o que eu entendo é que existe um mundo muito grande e existem muitas pessoas certas para você. Você precisa escolher a que está mais próxima, a que você teve a oportunidade de conhecer. E, obviamente, dependendo da minha escolha, isso pode alterar... Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Se eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje é porque eu casei bem. Porque imagina se minha esposa infernizasse minha vida, não gostasse do que eu faço. Imagina, se ela não me apoiasse nos meus projetos. Eu estou aqui dando essa palestra para vocês, ela está cuidando da conferência nesse momento lá no ginásio. Ou seja, se eu não tivesse uma guerreira do meu lado, uma mulher que eu amo e que me ama, se não tivesse isso, meu destino com certeza não estaria sendo cumprido hoje. Tá? Mas isso tudo, eu acredito muito que é construído. Né? Você escolhe a pessoa, e muita gente está assistindo a gente agora, Abner, tem essa dúvida. Porque casar hoje é um dilema. Vou ser feliz ou não vou? Caso ou não caso? Isso vai me prender ou não vai? No meu caso, me libertou. Né? No meu caso, me libertou. Mas por quê? Porque eu tive que entender que eu estava casando para estar preso a uma pessoa só.
Mas tem gente que acha que estar preso a uma pessoa só é prisão, e na verdade é liberdade. Entendeu? Quando fazem anúncio, por exemplo, de AIDS, para mim não tem sentido o anúncio. Porque não tem como eu pegar AIDS. Porque eu estou preso a uma pessoa. Você está entendendo essas coisas? Quando fazem certas campanhas que a gente vê por aí, para quem escolheu viver bem, não faz sentido. Porque parece que você está preparando uma pessoa para fazer mal. Por isso aquela campanha está no ar. E quando você escolhe a pessoa certa, você já está prevenido de 90% dos problemas do mundo. Então é muito importante casar certo, escolher a pessoa bem, mas é uma decisão sua. Eu acredito que Deus tem um plano e Ele apresenta opções nesse plano. Tá bom? Me chamou muito a atenção a chave número 2, que é a da exclusão. Expulsão. É isso. A zona da Ser expulsão. reconfortante, essa ideia, ela é bem abrangente. Você poderia trocar em miúdos e talvez exemplificar um pouco melhor? Eu vejo isso talvez mais como todo problema é uma oportunidade não revelada. Não é? Seria uma forma resumida essa segunda chave? Eu acho... a melhor forma que define isso, na minha forma de pensar, é o seguinte: existem lugares que você nunca vai sair se não for expulso. Entendeu? Por exemplo, o cara... o plano transcendental, vamos supor, para o Barack Obama era ser presidente. Mas se ele é um senador que ninguém persegue, que não tem uma expulsão, ele fala assim: para que eu vou me candidatar à presidência se eu posso ser senador para sempre? Esse conforto que a gente às vezes entra na vida, numa empresa, na nossa vida emocional, até financeira, estou pagando as contas, está bom, mas o plano transcendental sempre é melhor. Então, quando você está muito confortável num lugar que não é o seu, vem a expulsão. É daí que eu entendo que a gente precisa aprender a lidar. Agora, quando é que eu sei que não é uma zona de expulsão? Quando você provocou isso. A zona de expulsão só é válida quando você não fez nada para ser expulso. Provoquei meu chefe, não estou chegando atrasado, não estou fazendo meu trabalho bem, fui expulso da empresa, é a zona de expulsão. Não. É o princípio da semeadura e colheita. Você plantou e está colhendo. A zona de expulsão acontece quando você não fez absolutamente nada e de repente o mundo conspirou contra você e você tem que sair dali porque está tudo dando errado. Aí é uma zona de expulsão, ou seja, é o plano transcendental te levando para o lugar que você deve estar. Ele sabe, Deus sabe que a gente não faria sozinho. Ele dá essa ajuda para a gente. A zona de expulsão é uma ajuda divina. E tem alguma forma da gente saber se não é uma autossabotagem nossa ou se realmente não é uma exclusão divina? Com isso que eu acabei, com o que eu acabei de te dizer. Eu plantei isso para colher? A autossabotagem ela acontece quando você plantou. Pô, eu fui mandado embora. Pô, meu namoro acabou. O que eu fiz para o namoro acabar? Fui negligente, fui infiel? O que eu fiz? Fui negligente e infiel. Então não é um plano divino. Você errou. Agora vai ter que colher o erro. Você vai ter que se realinhar com o plano divino. Entendeu? Você foi desalinhado do plano, precisa voltar para o plano original. Então a zona de expulsão, essa teoria trabalha muito com isso. Eu não fiz nada, ainda assim fui expulso. Estou na zona de expulsão. Estou prestes a viver meu destino. Está chegando. Foi isso que aconteceu comigo. Me surgiu mais uma dúvida. A respeito você estava falando da zona de expulsão e tudo, né? Então, quando acontece alguma coisa assim, por nossas escolhas, né? Por a gente plantar algo, a gente colher com algum problema, com alguma situação difícil e tal. É correto pensar que, tipo, Deus já estava prevendo isso e, tipo, por causa disso, ele já sabia que ele podia usar as consequências, digamos, daquele ato para me ensinar uma outra coisa? É correto pensar isso ou a gente sempre... Eu acredito que Deus tem o controle de tudo, porém é o seguinte, Ele determina onde você precisa ir, mas o como e o quando é com você. Então, quando você comete um erro, ou você tem alguma distração no caminho, o que eu conto da história de Las Vegas com o Caio é o seguinte: a gente foi parando no caminho, acabamos, em vez de chegar em Las Vegas, dormindo no caminho, chegamos no outro dia, atrasado para o evento, porque a gente foi se distraindo com algumas coisas, né? Paramos para comer, paramos para ver não sei o que, blá, blá. Então, a distração ou algum problema que você mete no caminho, provavelmente, por causa do plano transcendental, não vai fazer com que você erre o destino, mas pode chegar atrasado. Você já era para estar lá antes. Entendeu? Você já era para estar desfrutando. Ou seja, eu tenho 37 anos. Se eu tivesse errado há 4 anos atrás nas minhas decisões, eu poderia até viver isso, mas com 45, eu ia perder 8 anos de estar ajudando as pessoas, de ser best-seller, de estar... Tá entendendo? Eu ia chegar,
Mas por causa das minhas decisões, dos problemas que eu fui criando, das distrações do caminho, eu cheguei atrasado. A vida, 1 ano é muito tempo para uma vida. Chegar atrasado 1 ano é muita coisa. Você já podia ser feliz há 1 ano, já podia estar bem casado há 1 ano, você já podia estar vivendo a melhor vida financeira há 1 ano. 1 ano é muito tempo. Então, essa questão de tomar decisões ou criar problemas, Deus sempre vai lutar para te realinhar, sempre. A conspiração divina serve para isso, para sempre te realinhar. Mas esse quando vai acontecer depende dos problemas que você está criando. Tá bom?